Fala, minha família. Meu nome é Rodrigo Sacramento, professor de matemática. Vim aqui tratar de um assunto muito importante, um assunto que muitos têm medo. Falar a respeito de logaritmo. Você vai ver que nessa aula, logaritmo é gostoso, é algo maravilhoso. Observe, vem comigo. Foi somente no século XVII que o matemático escocês John Napier criou uma ferramenta para simplificar os cálculos comuns na astronomia e na navegação astronômica, o logaritmo natural. Claro que o logaritmo que a gente trabalha hoje em dia era um pouco longe desse logaritmo natural. O que a gente trabalha hoje em dia do logaritmo é o logaritmo com essas restrições aqui embaixo. Você observa aqui, ó, log de A na base B. É assim que se lê? Isso, log de A na base B. Aonde esse A aqui é chamado logaritmando. E ele tem uma restrição, ele tem uma condição de existência. O A, ele tem que ser maior que zero. O B aqui embaixo é chamado base. E também tem uma restrição. A base, ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então você não pode fugir dessa condição de existência. Então, log de A na base B. Fica fácil. Observe o seguinte. A leitura é a seguinte. Log de A na base B. O A, o nosso Azinho aqui, ele fica na mesma direção da palavra log. E o nosso Bzinho, ele fica um pouco mais embaixo. Então, log de A na base B. Lembrando, o A, ele fica na mesma direção da palavrinha log. E o Bzinho fica um pouco mais embaixo. Observe o seguinte. O que vai fazer você resolver o logaritmo é essa equivalência que você está vendo aí do seu lado no quadro. Essa equivalência, ela é muito importante. É fácil. Tô com medo, Sacra. Calma, vem comigo. Olha só. Log de A na base B é igual a quem? X. Você já aprendeu a ler. Log de A na base B é igual a quem? X. Isso é equivalente a você colocar o quê? A é igual a B elevado a X. Sacramento, tem um jeitinho de eu aprender isso melhor? Tem. Observa o seguinte. Quando você tem log de A na base B igual a X, você dá uma olhadinha nesse B aqui. Esse B que é base, isso entre aspas, só para você aprender de forma um pouco mais rápida. Esse B, ele passa para esse outro lado. E aí, esse B, que era a base do log, ele se torna base dessa potência. B elevado a X. Desaparece a palavra log e fica o Azinho desse lado. Então, é assim que a gente vai resolver os logaritmos. Você vai transformar ele em uma exponencial. Antes de entrar nessa próxima parte, eu vou falar algo importante com você, para deixar a aula de logaritmo mais interessante. Anota aí. Então, olha como é essencial você saber a fatoração para você resolver o logaritmo. Da seguinte forma, preste atenção. Eu tenho 32. Relembrando, fatoração de 32. Lembra? Fatoração, decomposição em fatores primos? Lembrando o seguinte, você vai começar do número primo mais baixo. Mas isso aqui não é uma regra não, tá? Só te lembrar isso, tá? Os professores ensinam assim para ficar um negócio bem organizado na sua mente. Mas essa fatoração, ela não precisa ser na ordem, não. Então, por exemplo, vou começar 32. Vou começar dividindo por 2, pelo número primo mais baixo. Logo aqui embaixo vai dar o quê? 16. Perfeito. 16
Dá para dividir por 2 ainda? Dá para dividir por 2, saca? Então divide por 2. Perfeito. 8. Dá para dividir por 2 ainda? Claro que dá. Dividiu por 2. Dá para dividir por 2 o resultado, que é o 4? Dá. Por 2. Beleza. Sobra quem? 2, 2, 1. Fechou. Tranquilão. Então, olha a fatoração do 32. Essa fatoração do 32 é a mesma coisa que 2 elevado a quem? 5. Tranquilão. Se, por exemplo, fosse 54. Se fosse 54, observa. 54 dá por 2? Dá por 2. Beleza. Daria quanto? A divisão de 54 por 2 daria o quê? 27. 27 dá por 2? Se tu falou isso, olha o coração. Olha o coração. Não dá por 2, não. Dá por quanto? O próximo número. Dá por 3. Perfeito. Então, por 3, 9. Dá por 3? Dá por 3 de novo. 3. Dá por 3? 3? Dá, pô. Por 3, 1. Fechou. Essa fatoração é a mesma coisa que 2 vezes 3 elevado a 3. Isso aqui é só para facilitar o próximo quadro para você. Isso aqui foi uma canja para você. Olha só com esses exemplos como é fácil você descobrir o valor de log de alguma coisa. No detalhe, você tem log, já aprendeu a ler, log de 8 na base o quê? 2. Lembrando que o 8 está na mesma direção da palavra log. Log de 8 na base 2. Isso é igual a quem? Igual a x. Sacra, como eu vou resolver isso? Tô com medo. Calma. Vai resolver da seguinte forma. Você vai fazer aquela equivalência que você acabou de aprender. Você vai pegar esse 2 e jogar ele para o outro lado. Então vai virar 2 elevado a quem? X. E o 8 vai continuar desse lado aqui. Porém, a palavra log, ela vai o quê? Desaparecer. Então fica aqui, ó. 8 é igual a 2 elevado a x. Sacramento, como é que eu resolvo isso? Você vai pegar o outro número que não tem expoente, que nesse caso é o 8, e você vai fatorar o 8. Fatorando 8, ele é a mesma coisa, portanto, que 2 ao cubo. 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a x. Você conseguiu igualar as bases? Consegui. Aqui é a base 2 e aqui também é a base 2. Então, para essa igualdade ser verdade, quer dizer que os expoentes também têm que ser iguais. Logo, portanto, x é igual a quem? X é igual a 3. Você viu com calma e com clareza como é que você faz isso? Você não tem que ter medo de log. Log é uma matéria tranquila. Olha só mais esse exemplo. Você tem log de 81 na base 3. Isso é igual a quem? X. Beleza. Lembrando o seguinte, não esquece. O log e o 81 estão numa mesma linha. E o 3, que é a base, está um pouco mais embaixo. E aí você já aprendeu na sua equivalência que você vai pegar o 3, entre aspas, jogar ele para o outro lado. Então vai ficar 3 elevado a quem? X. É igual ao númerozinho que ficou sozinho do outro lado, que é quem? 81. Então 81 é igual a 3 elevado a x. Ué, saca, como é que eu vou resolver isso? Já te falei, moleque. Você vai pegar o 81 e vai fatorar o 81. Fatorando o 81 é a mesma coisa que 3 elevado a quem? 4. Então fica 3 elevado a 4 é igual a 3 elevado a x. As bases são iguais? As bases são iguais. Então, se as bases são iguais, para realmente isso ser uma igualdade, tu tá começando a tirar onda, tu tá começando a entender. Para realmente isso ser uma igualdade, quer dizer que os expoentes têm que ser o quê? Iguais. Logo, x é igual a quem? 4. Então você vê que você já aprendeu o princípio do logaritmo. É muito fácil. Fica tranquilo. Agora é com você.